Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção e a graça do Senhor para nós continuarmos a vencer. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos receber de Deus a graça e a orientação para avançar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por este dia tão maravilhoso que se inicia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, que está sobre nós. Sabemos que é o Senhor quem nos dá o privilégio de vivermos mais este dia. Pedimos a tua bênção sobre as nossas atividades, que o Senhor possa estar conosco no nosso trabalho, na nossa casa, que o Senhor possa acompanhar aqueles que estão nas rodovias, nos campos, nas cidades. Meu Deus, o Senhor conhece a vida de todos, manifeste a tua bênção cuidando dos teus filhos de uma forma especial. Abençoe os alunos, os professores, abençoe aqueles que estão nos presídios, abençoe, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, tenha misericórdia, os ajudando. Intercedemos, Senhor, pelos pedidos dos inscritos deste canal, aqueles que, Senhor, fizeram pedidos nesses últimos dias em favor de seus familiares que estão enfermos, que o Senhor Deus possa ajudá-los. Meu Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, entra nesta causa, ajuda neste momento, dê consolação, Senhor, neste momento de dor, em nome de Jesus, ó Pai. Também neste momento, pedimos para o Senhor falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. A igreja de Esmirna. Diz o texto sagrado: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, quem foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, ela recebe a palavra de Jesus Cristo através da vida do apóstolo João. Jesus, ele pede para João escrever dizendo: Isto diz o primeiro e o último, quem foi morto e reviveu. Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, como o princípio e como o fim, aquele que foi morto e reviveu. Então Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna com estas qualificações: eu sou aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, mostrando a onipotência de Jesus. Jesus expressa a igreja de Esmirna: Esmirna, eu, Jesus Cristo, estou falando com vocês através da vida do apóstolo João. Ele inicia dizendo: eu sei as tuas obras. Esta expressão mostra para nós que o Senhor Jesus, ele está sempre observando as nossas atitudes. Agora ele coloca assim: e tribulação e pobreza. Olha que interessante. Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza. Em outras versões
vai estar assim. Eu sei os teus feitos, eu sei os teus sofrimentos e a pobreza de vocês. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre, é uma igreja que não tem recursos financeiros, é uma igreja em que os irmãos vivem na simplicidade. Eles não têm grandes templos, eles não têm grandes corais, eles não têm grandes nomes, grandes congressos, eles não têm. Diz o texto que o Senhor Jesus enfatiza a pobreza deles. Eles são pobres. Mas olha só o que Jesus diz: mas tu és rico. Olha que interessante. Jesus diz que eles são pobres, mas depois ele diz: mas tu és rico. Por que o Senhor Jesus ele estabelece esse princípio em Esmirna? Porque aparentemente por fora eles não tinham nenhum valor agregado, eles não tinham nenhuma posição, eles não tinham nenhuma poupança milionária, mas o Senhor Jesus, que é aquele que vê além do material, viu neles uma riqueza espiritual. Então Jesus estava dizendo: Esmirna, eu sei as obras de vocês, o sofrimento e a pobreza. Eu sei que vocês sofrem para lutar dia após dia, mas eu vejo que vocês são ricos. Jesus ele enxerga muito mais além daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos. Jesus estava vendo uma riqueza espiritual que eles tinham, que a igreja de Esmirna ela mantinha, uma riqueza espiritual. E aqui a primeira lição que eu quero deixar de reflexão para você é esta: riqueza espiritual é a riqueza mais valiosa que nós podemos juntar. A palavra de Deus nos orienta a juntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar e nada pode minar. A ordem é para não ajuntar tesouros nessa terra, porque tudo que há nessa terra é passageiro, é como um vento, é como um conto ligeiro, é como uma fumaça que se passa. Então veja só que o Senhor Jesus ele atribui essa característica à igreja de Esmirna. Aparentemente vocês são pobres, mas por dentro vocês são ricos. A nossa enfática de vida, ela logicamente deve estar baseada em uma vida sossegada, em uma vida tranquila, em uma vida estável, mas devemos sempre guardar tesouros espirituais e não somente tesouros físicos, tesouros materiais. É importante e é um dever nosso construirmos patrimônios, construirmos coisas para o bem-estar dos nossos familiares, dos nossos filhos. Isso é muito importante, mas mais importante do que estes valores terrenos é nós termos valores eternos, porque o Senhor Jesus ele não olha o valor material, o Senhor Jesus olha o valor espiritual. É por isso que quando o Senhor Jesus ele chega na casa do fariseu ali e ele expressa algumas vezes dizendo: olha, o que importa é a sua expressão de amor. Se você transmitisse amor para mim, mostraria o seu valor espiritual. Mas cadeiras, mesas e convidados dignos não são importantes para mim. Ou seja, Jesus não vê nada que é aparente, nada que está na esfera material, mas Jesus vê tudo aquilo que é espiritual. E lá estava uma mulher
ungindo os pés dele, chorando aos pés dele, fazendo atitudes espirituais. Você entende isso? O fariseu fez atitude material, agora a mulher estava fazendo uma atitude espiritual, porque o próprio Senhor Jesus diz: essa está me preparando, essa está me ungindo, essa está cuidando de mim. Nós devemos então ter esta atenção que o Senhor Jesus, ele olha para toda atividade espiritual que nós fazemos. Podemos conquistar coisas materiais, mas devemos focar nas coisas espirituais. O que você tem de valor para Deus? O que é que eu posso fazer de valor para Deus? Suas orações, suas meditações, seus jejuns, suas boas atitudes, a sua luz resplandecendo nas trevas, o seu coração limpo de toda má obra, a sua vida estando de forma piedosa e íntegra ao Senhor. Essas atitudes agregam valores espirituais. Ir à casa de Deus, aprender no Santo Templo, estar envolvido com as coisas de Deus são valores espirituais, são galardões que nós receberemos. Então a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas o Senhor Jesus viu nela riqueza. Que o Senhor Jesus possa ver riqueza em nós, não somente na esfera física, mas também na esfera espiritual. Ele diz: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Essa expressão, judeus que dizem ser e não são, eram homens que estavam já ali atrapalhando a igreja de Esmirna, tentando fazer ela perder o foco de Jesus, dizendo que eles tinham uma tradição, dizendo que eles tinham todo um cuidado com a tradição judaica, mas eram impostores, eram homens que realmente eram de nacionalidade judaica, mas eles estavam totalmente corrompidos já pelo sistema mundano. Por isso o Senhor Jesus diz: eles dizem ser judeus, mas não são. Por quê? Porque para mim eu vejo além dos olhos, além da matéria. Pode até ser aí judeu, pode até ser que nasceu aí no meio do povo, pode até ser que tenha conhecido o meu evangelho, mas eu não os reconheço, porque o Senhor Jesus vê muito mais além. O que o Senhor Jesus expressa à igreja de Esmirna é isto: eu enxergo além dos olhos naturais, eu vejo além do natural, eu consigo perceber, eu consigo ver além da matéria, eu vejo o mundo espiritual. Então o Senhor Jesus diz: nada temas das coisas que hás de padecer. O Senhor Jesus, ele diz no versículo 9, eu sei as tuas obras e tribulação. No versículo 10, Jesus, ele está dizendo: nada temas das coisas que hás de padecer. Veja que a igreja de Esmirna, ela já é uma sofredora. A igreja de Esmirna já está sofrendo. Isso é interessante. Ela já está sofrendo. Mas o Senhor Jesus, ele mostra que o sofrimento vai continuar, que o sofrimento vai permanecer. Ele diz: não temas das coisas que hás de padecer. Mas no versículo 9 ele diz: eu sei que vocês já estão sofrendo por tribulação. Eu sei que vocês já estão passando por pobreza material, mas vocês não precisam temer as coisas que ainda vão acontecer. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus mostrando que o evangelho, que o reino de Deus, que seguir a Jesus é realmente um preço a ser pago, é realmente algo difícil, é realmente algo cansativo,
que exige esforço, que exige empenho e dedicação. Jesus está dizendo: Esmirna, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu quero dizer uma coisa, vai vir uma coisa aí que vai ser pior, mas vocês não precisam temer. Ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha como que Jesus chama a igreja de Esmirna. Esmirna, o diabo ele vai lutar contra vocês e vai conseguir levar alguns de vocês na prisão. Mas eu quero que vocês sejam fiéis até a morte. Eu vejo aqui que o reino de Deus, em primeiro lugar, é uma luta contra o mundo das trevas. Quem que vai lançar eles na prisão? O diabo. Logicamente, o diabo não iria fazer esta materialização para trancar os irmãos em alguma cadeia física, mas ele iria usar pessoas que iriam prender os irmãos e tentá-los. Aqui o Império Romano iria fazer esta função do inimigo. Então o Senhor Jesus estava dizendo: olha, o governo vai vir contra vocês e eu quero que vocês entendam que vai ser o diabo que vai estar por detrás dessas ações. Isso eu entendo e vejo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o mundo das trevas. Eu vejo que o inimigo, ele ainda continua e sempre será o arqui-inimigo da igreja. Os nossos problemas não são de cunho administrativo, o que as pessoas estão falando. Os nossos problemas não são esse, os nossos problemas não são polêmicas. O nosso problema está no versículo 10. O nosso inimigo não são as pessoas, mas é o diabo que luta contra nós. E tenta lançar alguns de nós na prisão para ser tentado. Aqui eles iriam passar por aquele processo de não renunciar o nome de Jesus. E então Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz: ainda que leve vocês à morte, ser fiel. Ainda que vocês venham padecer e morrer, mas ser fiel. E aqui eu vejo que tudo será de valor para nós, se nós sermos fiel a Deus. O que é isso? Nada que a gente venha fazer vai garantir nossa salvação, vai garantir nossa entrada no céu. Nada que a gente venha fazer vai garantir a nossa salvação, a não ser a nossa fidelidade a Deus, o nosso compromisso com Deus. Dízimo, ofertas, grandes templos, estar envolvido em trabalhos religiosos são coisas boas, coisas necessárias, mas coisas terrenas. Aqui eu vejo Jesus dizendo: Esmirna tem que ser fiel até a morte. Esmirna tem que ser fiel a mim até a morte. Esmirna, ainda que seja doído, sofrido, tem que ser fiel a mim até a morte. Sem a fidelidade a Deus, nada do que você venha fazer vai garantir a sua salvação. A pregação, o cântico, o louvor, as grandes igrejas, os dízimos, as ofertas, estas coisas não vão garantir a salvação de ninguém, a não ser a fidelidade, o compromisso, a lealdade ao Senhor Jesus. A igreja de Esmirna é uma igreja lutadora, como a igreja de Éfeso, que também era uma igreja que estava trabalhando para o Senhor.
Mas esta igreja era uma igreja pobre, mas que tinha uma grande riqueza no coração. E o Senhor Jesus chegou para Esmirna não para dar uma boa notícia, mas para dar ali uma atenção e dizer: Esmirna, chegará um tempo de escuridão para vocês, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ele termina dizendo no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Jesus estava dizendo: ainda que vocês venham morrer na primeira instância, na matéria, o dano da segunda morte, que é a perda da salvação, isto não vai acontecer a vocês. Jesus estava garantindo: Esmirna, fique firme, eles vão procurar tirar a vida de vocês, mas permaneça fiel a mim e o céu será de vocês. Que este sentimento que a palavra de Deus nos faz nesta explanação de ter mais lealdade a Deus, de ter mais fidelidade a Deus, possa manter no nosso coração. Precisamos ser fiel. Precisamos ser fiel ao Senhor para termos então esta garantia de entrar no reino dos céus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é uma grande verdade. O Espírito Santo nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Isto é uma grande verdade. Mas o Senhor Jesus requer de nós lealdade. O Senhor Jesus requer de nós fidelidade. Precisamos ser fiel. Precisamos ser fiel. O sangue de Jesus tem efeito sobre a vida daquele que é fiel. A ação do Espírito Santo tem efeito sobre a vida daquele que é fiel. Amém? Não deixe a sua fidelidade cair. Permaneça fiel a Deus e Deus vai permanecer fiel a você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico por esta palavra. Por essa palavra, Senhor, que nos chama à fidelidade, ao compromisso, à lealdade, ao temor e à obediência. Senhor, que a nossa riqueza interior possa multiplicar, que possamos ser cada vez mais ricos de forma na alma, no interior, de forma espiritual. Manifesta, Senhor Deus, a tua graça. Nos dê um dia abençoado, nos leve em segurança. Venha, Senhor Deus, com as tuas mãos sobre nós, nos guiando em todas as nossas atividades. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Mas à noite estaremos juntos meditando no livro de Salmos e vai ser maravilhoso. Que você tenha um dia abençoado. Até o próximo vídeo, querendo Deus.